E o Jornal da Fonte segue realizando uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Ao todo, 7 pessoas disputam o cargo que dará ao vencedor mandato de 8 anos. Nesta eleição, teremos apenas uma vaga para representar o estado de Goiás naquela casa legislativa. A ordem de nossos entrevistados foi definida em reunião com os representantes dos partidos, mediante sorteio. Nesta terça-feira, recebemos o candidato Elber Sampaio, do PSOL. A primeira pergunta foi definida na reunião e será a mesma para todos e terá 3 minutos para a resposta. Candidato, boa noite. Por que o senhor decidiu ser candidato ao Senado? Boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer esse espaço do Jornal da Fonte. E é um momento democrático como esse que nós apresentamos as propostas do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade. A nossa proposta de candidatura ao Senado foi no sentido de fazer com que a população que vê com um certo descrédito essa representação política tradicional que se tem aí, o PSOL está apresentando a nossa candidatura ao Senado no sentido de contrapor a esse modo tradicional de se fazer política no Brasil e no estado de Goiás. A nossa candidatura vem nesse sentido, de fazer com que seja uma candidatura ao Senado Federal que represente os reais interesses da população. Não é uma candidatura presa a interesses do poderio econômico. É uma candidatura que nasce nos setores da população, nos setores organizados da sociedade, dos sindicatos, dos movimentos sociais, enfim, é uma candidatura com viés muito popular e que realmente venha fazer um contraponto a esse modo tradicional de fazer política e que está trazendo um desalento no meio da população. Nós entendemos que a população que está aí prestes a comparecer às urnas, elas se sentem meio que órfãos diante desse quadro político que tem. Mas nós queremos fazer esse convite, e é esse o desafio que nós fazemos para vocês, eleitores, de entender que a política não é tocada por um bando de iluminados. Ela também precisa de contar com a responsabilidade de cada homem e cada mulher de bem desse Estado, no sentido de fazer com que essa candidatura nossa ao Senado venha representar os reais interesses mesmos da população. Por isso que nós, do PSOL, apresentamos essa proposta, uma proposta no sentido de fazer com que tenha uma candidatura que fuja desse espectro político que está colocado aí no cenário goiano. São candidaturas tradicionais, candidaturas que estão presas muito aos poderes econômicos, que muitas vezes têm o único e exclusivo objetivo de se assenhorar do Estado no sentido de zelar pelos interesses econômicos que eles defendem. Por isso que nós, do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, apresentamos essa candidatura, que é uma candidatura, volto a reafirmar, nascida no seio popular, nas organizações dos movimentos sociais e que tem essa forte presença junto aos anseios reais da população. Muito bem, candidato, quais são as principais propostas aí do PSOL ao Senado, as propostas do senhor, caso seja eleito? Nós precisamos primeiro entender que a nossa presença dentro do Senado vai ser no sentido de fazer um contraponto, aquele jeito que é tocado até hoje da política antiga, tradicional dentro do Senado. Nós queremos, dentro do PSOL, ali, junto à população, representando esses interesses populares, fazer com que nós tenhamos uma forma diferente de fazer política. Não cabe a nós entendermos que uma casa tão importante quanto o Senado Federal, e aí é bom que a população entenda, independente da quantidade de eleitores de cada estado, dos 27 estados federados, independente da quantidade de eleitores, esse Senado, essa casa, ela tem uma representação igualitária. Tanto os eleitores de São Paulo, tendo 3 senadores, quanto do Acre. Então, se ela tem essa formação, que é uma formação igualitária entre os estados da federação, nós entendemos que é um momento propício para que o PSOL venha apresentar propostas no sentido de assegurar os benefícios sociais que foram conquistados a duras penas pela população, pelos setores organizados, mas também venha ampliar esses benefícios. Porque nós entendemos, e uma hora ou outra dentro do Senado,
aparecem algumas propostas no sentido de fazerem diminuir esses benefícios sociais. E nós entendemos que, com o mandato de senador, representando ali o pessoal, nós podemos avançar e podemos consolidar esses benefícios que foram conquistados, volto a dizer, com muita luta pelos setores da sociedade organizada. Agora, como levar essas propostas, candidato, aí para os eleitores goianos com horário reduzido e com limitações também partidárias? É uma verdade, você tem razão. Esse pouco espaço que nós temos, e daí é nosso agradecimento, volto a fazer esse agradecimento a vocês que abriram e franquearam esse espaço para nós, é com esses momentos que nós estamos aproveitando, com pouco tempo mesmo de televisão, de rádio, mas nós queremos ali, usando de criatividade, usando de um capital que para nós é fundamental, porque o pessoal, ao contrário dos outros partidos, ele conta com um fator muito importante nas eleições, que é a militância. Porque a militância nossa, ela, quando vai às ruas pedir o voto, ela está certa de que, e convicta de que os seus candidatos são os reais interesses da população. Por isso que nós, a despeito de termos pouco tempo de televisão e de rádio, temos pouco tempo, espaço na mídia, de uma forma geral, nós queremos usar de todos os meios, da criatividade e também, e sobretudo, dessa entrega dos militantes, no sentido de fazer com que a nossa candidatura, as candidaturas do PSOL, sejam elas para deputado federal, sejam para deputado estadual, para governador e a nossa no Senado, ela tenha a defesa muito forte da militância e também, e aí, é esse chamamento que nós fazemos, e é o desafio que nós, inclusive, nos colocamos. Nós queremos fazer com que a população, uma mensagem que, quando for veiculada nos meios que é disponibilizada dentro das eleições, que é a televisão e a rádio, nós queremos ali mandar uma mensagem para chamar esse eleitor, esse cidadão, para que venham ingressar e levar essa candidatura, que é uma candidatura, volto a reafirmar, uma candidatura que está ali representando os reais interesses da população do estado de Goiás. Por isso que nós, inclusive, aproveitamos essa oportunidade para fazer esse chamamento, para que vocês entendam a necessidade de se fazer política. Porque na medida, e aí, apesar dessa grande descrença com o processo político que está colocado aí, essa forma tradicional de política que é colocada, nós entendemos que a população ela precisa também assumir a responsabilidade de que ela venha trazer para si o controle dos seus destinos. E esse chamar para si o controle dos seus destinos passa necessariamente para a definição de políticas públicas, sejam elas para a educação, sejam elas pela saúde ou para a segurança. É um tema muito em voga hoje, dentro inclusive do estado de Goiás. Por isso que nós do PSOL, apesar desse pouco tempo de televisão, de termos aí uma pequena parcela desse tempo que é colocado nas eleições, nós queremos chamar a população e, na mensagem que nós veicularmos, ganharmos o coração e as mentes das pessoas do estado de Goiás. Nós estamos de volta com o Jornal da Fonte, hoje entrevistando o candidato ao Senado Federal pelo PSOL, Elber Sampaio. Eu havia perguntado para o candidato sobre a questão da proposta que ele diz de uma campanha educativa. Não vou prolongar muito. Por favor, nos explique como isso funciona. Nós queremos, é um desafio que me coloco nessas eleições, dentre outros, de se fazer com que esse momento rico das eleições seja um momento onde nós do PSOL e a minha candidatura, e é esse desafio que eu estou me colocando, de fazer com que esse processo eleitoral seja também um processo educativo. O que seria esse processo educativo? Apesar dessa grande, vamos dizer, desencanto que nós vemos aí no dia a dia com relação à política tradicional, nós queremos levar para a população goiana essa mensagem, de que na medida em que ela, e os homens de bem e as mulheres de bem desse estado não participem da política, vai ter gente, e uma grande parcela dessas pessoas que vão participar são oportunistas e querem única e exclusivamente se assenhorarem do Estado no sentido de auferir benefícios próprios. Por isso que nós, nessa campanha nossa do PSOL,
a candidatura ao Senado quer trazer essa mensagem também, de que a população tem que trazer para si a responsabilidade pelos caminhos políticos que o Estado vive. Não adianta nada, e é essa a compreensão que nós temos. Não é uma terça-feira à noite que vem alguém num estúdio de televisão ou anda pelas cidades do estado de Goiás e se diz que vai ser candidato ao Senado ao bel prazer. Ele precisa do voto da mulher e do homem goiano para chegar ao poder. E esse voto da mulher e do homem goiano tem que ter essa responsabilidade em saber escolher bem, no sentido de fazer com que o Estado seja atendido naquilo que mais necessita. Por isso que a sua escolha, o eleitor, o cidadão goiano, é fundamental nesse processo eleitoral. Por isso que nós, do PSOL, e a candidatura nossa ao Senado, quer fazer essa campanha, que é uma campanha pedagógica, no sentido de fazer com que a população entenda, tenha essa compreensão de que ela também é fundamental nesse processo eleitoral. Nós tivemos uma mobilização nacional nesse ano, no primeiro semestre, com relação ao Pacto Federativo. Prefeitos se reuniram no Brasil todo, inclusive em Goiânia. Tivemos uma reunião aí alguns meses atrás na Praça Cívica. E eu pergunto para o senhor, sendo senador, se caso o senhor ganhar, o senhor será a favor do Pacto Federativo? Sem dúvida nenhuma, nós precisamos... Aliás, primeiro que essa questão precisa ser estudada, e nós no Senado vamos jogar um papel fundamental no sentido de entendermos, e nós entendemos, que não dá para haver essa desigualdade que existe dentro do país. Nós sabemos que o dinheiro que é arrecadado, ele chega muito pouco aonde é aplicado, que é nos municípios. Por isso que nós precisamos fazer um grande estudo e uma grande mobilização no sentido de que esses vários entes, o dinheiro seja partilhado de uma forma mais igualitária entre os vários entes estatais, e em especial os estados, porque nós precisamos fazer esse trabalho. Por isso que nós no Senado vamos desenvolver esse trabalho, fazendo com que o governo federal e os demais entes federativos, eles negociem no sentido de corrigirem essas distorções que existem. Por isso nós somos, sim, favoráveis a uma repactuação, inclusive, desses termos que estão colocados até hoje. Vou fazer uma pergunta a todos os candidatos que aqui estão participando, que está participando aqui dessa série de entrevistas. Quem é Elber Sampaio? Elber Sampaio é um militante da política e sempre entendeu a importância de participar efetivamente da vida da sua comunidade, do seu estado, do seu país. Eu iniciei uma militância ainda muito novo, ali nos com 9 anos de idade, num colégio onde, na época, nos era proibido a participação em grêmios livres. Porque eu não sei se é bom que as pessoas saibam, mas com a vitória, o golpe de 64, foi destruído a maioria dos movimentos organizados da sociedade. E no que diz respeito ao movimento estudantil, também foi destruído. Então nós, ali, 9 anos de idade, mesmo com a limitação do movimento estudantil naquela época secundarista, nós já tínhamos ali conseguido, começando a construir os centros cívicos, que era a única coisa permitida à época. Depois vieram os grêmios livres, já sem a tutela, inclusive, da direção, com mais liberdade, com mais independência e com processo, inclusive, de escolha democrática. Então o Elber é um militante que já vem há muito tempo, entende a importância de se fazer política, sabe o quanto que essa é uma luta que precisa ser travada dia a dia, no sentido de se garantir os benefícios sociais para a população e, sobretudo, ele entende de que essa luta não se esgota só no período eleitoral. Ela faz parte também, o período eleitoral faz parte diante de um quadro político muito mais amplo. Nós precisamos, e a população precisa entender, ela precisa se organizar dentro dos bairros, ela precisa se organizar
dentro dos movimentos sindicais, dentro das associações profissionais, no sentido de fazer valer os benefícios, ampliar e conquistar novos benefícios sociais por uma sociedade que é tão desigual no Brasil. E aqui em Goiás também, nós percebemos que o estado de Goiás é um dos estados que tem uma das maiores concentrações de rendas do Brasil. Por isso que nós, como militante, dentro do movimento estudantil, militante do movimento sindical, inclusive, eu fui um dos CELG a ser demitido em 1990, por conta de lutarmos já naquela época contra o processo que hoje está desencadeando a completa, quase que completa falência da CELG. Nós, enquanto trabalhadores na CELG naquela época, no início dos anos 90, nós já no movimento sindical lutávamos para que não chegasse a esse ponto que hoje a CELG chegou. CELG essa que foi e ainda é para nós um grande patrimônio do povo goiano. E para nós nos entristece muito sabermos que uma empresa que tanto bem representou a população goiana, que tão bem serviu a ela e ainda se serve, mas hoje ela passa por esse estado muito difícil que ela vive. Então, nós já desde aquela época lutávamos, inclusive ao ponto de chegarmos a ser demitidos. Nós fomos demitidos por conta dessa luta, a luta de se manter um patrimônio estatal, um patrimônio do povo goiano. Então, o Elber é um militante que tem sinceridade, que tem sempre trazido essa luta e colocado a sua vida a serviço de uma ideia, de causas que são causas que não ficam presas só ao interesse particular, só ao interesse individual, mas são interesses coletivos. Temos menos de 3 minutos, provavelmente seja a última pergunta que eu faço para o senhor. Em alguns estados, candidato, o pessoal tem muita força. São dois deputados federais pelo Rio de Janeiro, um por São Paulo, um senador pelo Amapá. Por que o pessoal em Goiás ainda não tem essa expressão como tem em outros estados? Nós conseguimos, e é esse outro desafio que é colocado, não só para mim como militante, quanto candidato ao Senado, mas tanto a todos os outros candidatos também e aos outros militantes do PSOL. Nós entendemos que essa questão de Goiás, ela teve uma série de problemas, inclusive nós perdendo inclusive um mandato de vereador. O pessoal tinha um mandato de vereador dentro da cidade de Goiás. Elias Vaz. E nós perdemos. 1 minuto do tempo. Então, isso trouxe prejuízos. Mas, enfim, é o desafio que é colocado para nós, enquanto militante, enquanto candidato ao Senado, de fazer com que esse partido, que é o partido que representa realmente os interesses populares, venha crescer nesse processo político. E sirva, objetivamente, para que o povo goiano tenha vez e voz nessa política que é apresentada nesse quadro político tão complicado que é colocado no estado de Goiás. Muito bem, nós conversamos com o senatoriável, ele está pleiteando uma vaga no Senado Federal pelo partido PSOL, Elber Sampaio. Candidato, muito obrigado pelos esclarecimentos, por todas as informações aqui colocadas. Uma boa noite para o senhor. Olha, mais uma vez eu quero agradecer esse espaço democrático e nos colocar à disposição para qualquer outro momento que haver necessidade. E quero aqui deixar mais uma vez, para finalizar, esse convite para que vocês venham participar desse processo eleitoral, mas que venham contribuir com a nossa campanha, com seu voto, com a sua esperança de se fazer uma política muito mais avançada, cada vez mais atendendo os seus interesses. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã tem mais uma edição da série de entrevistas com senatoriáveis. Mais notícias você confere amanhã, 12h45, aqui no Jornal Goiás Alerta. Na sequência, você fica com os principais destaques do esporte com o programa Na Marca do Pênalti. Melhor dessa noite para você. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.